Saúdo a todos com a maravilhosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre a morte de Jesus, a grande importância da morte de Jesus. Vamos ler Marcos capítulo 15, do versículo 33 em diante. Diz assim: É chegada a hora sexta, o meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, que são as 3 da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e José, a Salomé. Viu só essa palavra? Na hora que Jesus estava sendo crucificado, a morte de Jesus, ele dizia assim: e eu, quando for levantado, nessa meditação, na terra, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, Jesus fala. E dizia, isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Perguntou-se. O Filho do Homem é Jesus Cristo, meu Deus. Então, a hora sexta era o meio-dia, que houve trevas quando Jesus estava na cruz. Era época da Páscoa, a lua estava cheia, de modo que não poderia ter sido causado por um eclipse já. Que quando é tempo de lua cheia, esta não fica entre a terra e o sol. A que distância está a escuridão se estendeu? Não nos diz. Mas sabemos que se estendeu até o Egito do Sul e até Bitínia, para o norte. E foi nessa hora que ele se fez a oferenda consumida pelo fogo e o sacrifício pelo pecado. Foi nessa hora, meio-dia, que ele se fez. Foi uma oferta para nossa salvação. E a hora nona são 3 horas da tarde. Foi a prova que ele não morreu de debilidade física, mas sim que ele deliberadamente entregou sua própria vida. Ele entregou a sua vida, amados e amadas, filhos e filhas de Deus, ele entregou por mim e por você. Por isso que eu estou aqui. E você está aí, ouvindo esse vídeo, se inscreveu no canal. E agora, quem não se inscreveu está se inscrevendo no canal. Observe o que Deus está dizendo. Ele foi o nosso sacrifício vivo, a oferta de Deus para salvar a humanidade. Durante essas 3 horas,
quando a escuridão cobria aquela parte do mundo, sendo a terra inteira, ele carregou a pena do pecado da humanidade. Ele carregou o meu pecado e o seu pecado, amados. Jesus se fez pecador, porque carregou os meus pecados e os seus pecados. Então veja só, ele carregou a pena do pecado de toda a humanidade, a qual o Pai Celestial não podia contemplar. Como ele carregou o meu pecado e o seu pecado, por isso que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus não está onde tem pecado. Ele disse assim. Ouviram tudo isso, as pessoas estavam ali, ouviram. Refere-se aos soldados romanos, até alguns líderes religiosos de Israel que estavam ali presentes, em tom de zombaria, dito pelos líderes religiosos de Israel. Ele chama por Elias, estava zombando dele. Deram uma esponja com vinagre para ele. Segundo João, a esponja foi colocada numa vara de ísopo e ficou ensopada. Não há registro de que ele bebeu. Segundo a palavra de Deus, ele não bebeu. Isso é sarcasmo, ele estava maltratando Deus, filho. Mas Jesus dando um grande brado, outra vez ele demonstrando que sua morte não foi causada pela debilidade física. Deveria ter sido reduzido como exauria sua vida. De fato, ele não morreu até que o Espírito Santo lhe dissesse para morrer. Então, isso significou o peso que tinha sido pago. Ele pagou os nossos pecados com o sangue dele. Foi um preço altíssimo que foi pago pela morte de Jesus na cruz. E nós só temos que agradecer ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Porque com todo o pecado expiado, nosso pecado, agora o caminho ao lugar santíssimo foi aberto. Naquela hora, se abriu o caminho para o lugar santíssimo. Foi aberto para que o homem pudesse vir, já que o véu cobriu o lugar santíssimo. Porque no Antigo Testamento que tinha um véu na frente do lugar santíssimo. Mas com a morte de Jesus, esse véu se abriu de cima a baixo. E todos nós temos acesso ao lugar santíssimo. Ele era o primeiro gentil a dar estes testemunhos. O centurião foi o primeiro a dar. Testemunho de fé. A tradição afirma que seu nome era Longino e que ele se tornou um seguidor fiel de Jesus, o centurião. E que ele se tornou como um Marte. E estava diante dele, estava diante de Cristo e estava vendo tudo. Na verdade, ele diz que muitos têm afirmado ser Deus, mas este é Deus. Ele afirmava que Jesus era Deus e é Deus. Fala das mulheres da Galileia e não das mulheres de Jerusalém. Que as mulheres da Galileia seguiram, ficaram com Jesus o tempo todo, caminharam com Jesus. E nós, mulheres e homens de Deus, devemos caminhar nessa terra com Jesus. Meu Deus. Não há registro que Maria, mãe de Jesus, estivesse ali, sem dúvida. A tensão era maior do que ela ali. Sem dúvida, poderia ter suportado, e João, indubitavelmente, levou-a embora. Não deixou ela ver toda a cena. As quais, estando com ele na Galiléia, seguiam e o serviam. As mulheres seguiam Jesus e serviam Jesus. Fizeram o que elas podiam para ajudar Jesus. E muitas outras, que com eles tinham subido a Jerusalém. Quem elas eram, não sabemos. Nem todo o nome das mulheres foram relatados, mas sabemos que caminharam com Jesus e caminham com Jesus até hoje. Muitas mulheres. Por isso temos os grupos de oração
femininos e masculinos. Femininos tem muitas mulheres nas igrejas. Então veja só, que maravilhoso o nosso Deus, hein? Que Deus é maravilhoso. Nós sabemos que todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. Com sangue dos animais no Antigo Testamento. E sem derramamento de sangue não há remissão. Isso vem do Antigo Testamento, que matava os animais, derramavam sangue dos animais para a purificação dos pecados. Entretanto, o nosso Deus, esses sacrifícios nada mudavam em termos de condição, mas diante de Deus, e muito menos o pecado. Mas através de um homem, somente um novo representante da humanidade poderia vencer. E Deus, executando em Jesus a justiça que cobrara, e ao mesmo tempo mostrando à humanidade igualmente em seu Filho. Através do Filho de Deus, que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, nós fomos perdoados. Jesus se fez pecador na cruz do Calvário, por nós, como eu já falei. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Oh, glória! O paradoxo da cruz é que ela, instrumento de execução, torna-se na perspectiva divina a dos que acolheram a palavra do Evangelho. Então, para nós, ela é a palavra do Evangelho. Uma manifestação do poder de Deus. Ali, a execução do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é a palavra de Deus se cumprindo. É a manifestação do poder de Deus para a salvação da humanidade. Oh, Jesus. A morte de Jesus Cristo, diferentemente da imagem derrotista que alimentamos acerca dos que sucumbem na batalha, não foi fruto de fraqueza. Ao contrário, ele morreu porque voluntariamente deu a sua vida e também autoridade para que alguém o executasse. Longe de uma derrota, foi a maior vitória que alguém já obteve, pois representou o cumprimento do caminho para os seres humanos. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por ele nós chegamos a Jesus. Ele é o nosso mediador para Deus. Nós só chegamos a Deus por Jesus Cristo, o nosso mediador. Ele venceu. E como a nossa fé apoia-se nele, a nossa fé é apoiada em Jesus Cristo. Tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus. Podemos descansar na confiança de que a cruz é suficiente para proporcionarmos a salvação. Nós temos fé, é pela fé espiritual. Nós cremos que através da cruz do Calvário, a morte de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos e chegamos a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus. Faça que Jesus nos ensine. Ensine a palavra de Deus. Você já aprendeu? Ensine. Repasse para sua família. Nossa missão começa na família. Muito obrigada por essa palavra. Assine o canal da Serva Lúcia Costa. Clique, inscrever-se e sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Veja os vídeos, os shorts no YouTube, os reels no Facebook e no Instagram. Siga a Serva Lúcia nos reels, no YouTube. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém?